pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o professor Fabrício Pessoa, da equipe do LN. Estamos de volta para mais um módulo de questões, de resolução de questões, para o concurso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, certo? No bloco anterior, nós vimos razão, proporção e razões especiais e porcentagem, perdão. E aí agora, se você não viu, certo? Volta lá no módulo. Se você não entendeu muito bem, também volta para resolver as questões novamente, para poder a gente chegar agora aqui na parte de sistemas de numeração e tá com tudo na cabeça, porque lá a gente praticou diversas coisas de operações básicas, enfim. Eu dei também alguns toques, algumas dicas que você precisa para poder usar aqui nos sistemas de numerações, certo? Então, acompanha na tela aí comigo a leitura dessa primeira questão sobre sistemas de numeração. Ela fala o seguinte: a professora propôs um jogo no qual cada vogal vale mais 4,4 pontos e cada consoante vale menos 3,3 pontos. Nesse jogo, a soma dos valores de todas as letras da palavra ilustre resulta em. Bem tranquila a questão, gente, não tem segredo nenhum, certo? Ele fala o seguinte, que olha, cada vogal, vou botar aqui, certo? Vogal representada pela letra V, ela vale mais, ou seja, eu vou somar 4,4 pontos. E cada consoante eu vou subtrair 3,3 pontos. Gente, sistema de numeração, vou colocar aqui, certo? Sistema de numeração, que é um item lá do edital de vocês, certo? É uma coisa bem tranquila, é só isso daqui. Ele vai pedir, basicamente, para poder você fazer operações fundamentais da matemática e mais nada, certo? Só que aqui a gente precisa prestar muita atenção para poder não perder as questões por besteira. Ele te apresenta aqui a palavra ilustre, ilustre, certo? E ele pediu para que você dissesse quanto era que valia, né? No caso, quanto é que essa palavra aqui vai resultar, sendo que você sabe desses dois dados aqui. Quando tem vogal, soma 4,4, quando tem consoante, subtrai 3,3. Vamos lá. Vamos primeiro fazer em termos de vogal. Eu sempre gosto de separar as questões assim, para poder a gente não errar. Quantas vogais tem na palavra ilustre? Nós temos 1, 2, 3 vogais. Então, 3 vogais. E quantas consoantes nós temos nessa mesma palavra ilustre? Nós temos 1, 2, 3, 4 consoantes, certo? Então, olha só, para cada vogal, eu somo 4,4. Se eu tenho 3 vogais, eu vou basicamente multiplicar 3 vezes, 4,4. Coloca aqui no cantinho da minha folha, 4,4 vezes 3. E, na hora da prova, risca aquela prova inteira. Risca o máximo que você puder. Você não pode rasurar o cartão resposta, mas a prova que ele te der, o caderno de questões, você vai utilizar lápis, caneta, até você não aguentar mais, porque você precisa conferir para poder você não errar, não perder essas questões por falta de observação, certo? Então, 4,4 multiplicado por 3 dá 3 vezes 4, 12. Desce 2, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, fica 13. Vou voltar, olha só. Tenho 4,4. Uma casa após a vírgula. Então, aqui é a mesma coisa. A minha vírgula está aqui. Vou andar uma casa com ela. Para aqui. Certo? Então, 4,4 vezes 3 ficou o quê? 13,2. Então, eu venho aqui e coloco aqui. De vogal, eu vou ter 13,2. E a vogal vai ser o quê? Eu vou somar, certo? Soma 4,4. E consoante eu vou subtrair 3,3. Então, vai ser assim, olha. 4 que multiplica 3,3. Por quê? Porque eu tenho 4 consoantes na minha palavra ilustre. Então, é basicamente somar 3,3 mais 3,3, isso 4 vezes que eu posso representar em forma de multiplicação. Então, ficou 3,3 multiplicado por 4. Então, ficou 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Certo? Então, olha só. Aqui, a mesma coisa. Certo? Tem uma casa após a vírgula. Aqui no meu resultado também vou voltar uma casa com a vírgula. Então, ficou 13,2 também. Certo? Só que aqui ficou menos 13,2. Por quê, professor? Porque a gente está de lembrar que consoante tu vai subtrair. Certo? Então, olha só. No final, somando os dois, ficou 13,2 menos 13,2.
2,2. Isso daqui, somando os dois, fica 0, porque você está subtraindo dois números iguais. Então, o resultado é 0, certo? Então, se você tentou fazer e você encontrou esse resultado, você está ok, tranquilo? Aqui a gente vê que é só questão de operação básica, a gente se organizar direitinho. Deixa eu botar aqui, perdão. Esqueci de colocar a primeira questão. Pronto. Pronto. Primeira questão desse nosso bloco, resultado foi 0. Dá uma licença aqui para poder, quem quiser tirar print. Então, já que você está do print agora, dá uma apagadinha aqui só para a gente poder passar para a nossa segunda questão. Acompanhe a leitura aí da nossa segunda questão, que ela fala o seguinte, olha. Tamires está fazendo a contagem regressiva para a sua viagem. Sabendo-se que faltam 81 dias para a sua viagem, pode-se afirmar que faltam quantas semanas? Então, ó, conversão, certo? Conversão, o sistema de numeração também, certo? Segunda questão. Ele disse aqui que Tamires, que está faltando para poder Tamires fazer essa sua viagem, um total de 81 dias. 81 dias. Aí ele foi e perguntou, então, faltam quantas semanas para poder ela fazer essa viagem dela? Vamos lá. Seguinte, ó, você sabe que um mês tem 30 dias, não é isso? E além disso, olha só, dentro desses 30 dias aqui, ó, desses 30 dias, você vai ter 4, ó, deixa eu botar aqui dias, até para poder a gente entender bem, separar isso daqui, certo? Tá com outra cozinha aqui para poder a gente entender bem, não misturar essas informações. Ó, a gente sabe que um mês tem 30 dias. Além disso, a gente sabe também que 30 dias são divididos em 4 semanas, correto? Porque 4 semanas a gente encontra um mês. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Ou regra 3 simples, ou razão em proporção, do mesmo jeito. Só vamos tentar converter esses 81 dias na quantidade de semanas que ela quer. Beleza? Então, olha só, eu sei que 30 dias tem 4 semanas. Então, 81 dias, eu vou ter quantas semanas? Então, ó, meio pelos extremos, não inventa nada aqui, só faz o que a matemática manda. 30 vezes x, 30x, igual a 81 vezes 4, dá quanto? Ó, 81, que multiplica 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Certo? Então, dá 324. Então, 30x é igual a 324. Então, aqui só vou fazer o quê? Ó, x é igual a 324 dividido por 30. Só isolei o x aqui, como a gente já estava falando do outro bloco, certo? Aqui ficou, veja só, 324 dividido por 30. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Pego o 32 primeiro. 32 dividido por 30 dá por 1. Por quê? Porque 1 vezes 30 dá 30. E eu coloco 30 aqui embaixo, certo? Então, 32 menos 30 sobra 2. Agora foram 24, certo? Então, veja só, 24 nós temos. Dá para a gente dividir por 30 aqui? Não dá, professor. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar o zero, adicionar o zero aqui, preste atenção. Aqui nós vamos adicionar um zero e uma vírgula. Por quê? Porque esse aqui é o primeiro zero que nós estamos adicionando aqui, certo? Se nós já tivéssemos adicionado um zero aqui, não precisava mais colocar a vírgula. Era só ir adicionando zero. Mas como aqui é o primeiro zero que estamos adicionando aqui, coloca sempre zero e vírgula. Beleza? Então, fica, olha só. 240 dividido por 30. Qual é o número? Vamos lá, vamos fazer a tabuadinha de 30. Fica 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90, 90 mais 30, 110, não é isso? 120, perdão, 120. 120 mais 30, 150, 150 mais 30, 180, 180 mais 30 dá quanto? Dá 200, 210, 210 mais 30, 240. Ó, professor, chegamos. Eu sempre vou fazer isso aqui, professor, a tabuadinha do lado. Eu sempre recomendo que faça para poder evitar esse tipo de erro, porque às vezes a gente perde a questão por muita besteira, só pela preguiça da gente não fazer essa tabuadinha aqui do lado. Certo? É só pegar esse número e ir somando. Soma o número que você está e você encontra a tabuada do número que você quer. Então, olha só, 240 dividido para 30 dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ó, 8. Então, 8 dá 240, que o resto é zero. Então, 324 dividido por 30 dá 10,8. Então, significa o quê? Que esses 81 dias, ele tem o quê? 10 semanas e 0,8 semanas. Só que a gente não vai colocar desse jeito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar essa semana aqui em dias para poder saber. Certo? Olha só, ele fala o seguinte, que, olha, eu sei que uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, a gente sabe que, ó, aqui dos 10, eu já botei 10 aqui, 10 semanas. Só que 0,8 daqui eu não usei ainda, ó. 0,8 semanas. Então, eu sei que uma semana tem 7 dias. Então, 0,8 semanas vão ter quantos dias? Só multiplica, ó, meio pelos extremos. 1 vezes x dá o próprio x. Igual a 7 vezes 0,8. 7 que multiplica 0,8. Beleza? Então, olha só. X vai ser igual. Professor, posso multiplicar direto? Posso, mas eu também posso reescrever da seguinte forma. 0,8 vai ser igual a 8 dividido por 10. Porque se eu estou dividindo por 10, eu estou sempre voltando uma casa. Tranquilo? Se aqui fosse, professor, 0,08, eu poderia dizer que era 8 dividido por 100, porque ó, eu estou pegando essa vírgula aqui e estou andando duas casas, podia também. Aqui é a mesma coisa, eu estou andando uma casa para poder ficar o 8. Então, eu vou reescrever esse 0,8 como 8 dividido para 10, só para poder me ajudar. 7, isso aqui multiplicado por 7. Aí eu venho e faço 8 vezes 7, a gente fica com quanto? Se 8 vezes 8 é 64. 64 menos 8 já vai dar 8,7, certo? Então, aqui fica 5, 14. 8, para chegar em 14, fica 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 e aqui 5. Então, 8 vezes 7 ou 7 vezes 8, 56 sobre 10. Então, professor, já que a gente dividir, ou a gente multiplicar por 10, a gente andou uma vírgula, a gente já aprendeu aqui que, olha, ó, quando dividir por 10, ó, volta uma casinha, certo? Então, olha só, se é 56 dividido por 10, vai ficar simplesmente 5,6. Então, dá 5,6 dias, não é isso? Só que aqui a gente não tem 5,6 dias, certo? A gente tem o mais aproximado daqui, poderia ser 6 dias, mas só que nós temos, cadê? Nós temos... Mas nós temos aqui que vai ser isso, justo, né? Poderia ser 3 dias, mas no caso, como deu 5,6, a gente vai arredondar sempre para cima. Então, 5,6, isso daqui também eu posso representar como sendo aproximadamente 6, certo? Então, seriam 10 semanas e 6 dias. Ó, 6 dias. Lembrando que isso aqui é o número aproximado, tá, gente? Então, 10 semanas e 6 dias a gente tem lá no gabarito a nossa letra C. Tranquilo? Então, dá um tempinho aí para poder vocês tirarem um print. Pronto, agora que tirou um print, a gente conseguiu observar o quê, gente? Que esse tipo de questão aqui tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente erra alguma coisinha na matemática básica. Então, sempre a gente faz, revê, tenta refazer, para poder ver o que é que a gente está errando, porque é muito comum, é muito normal a gente cometer um erro o mais básico possível, né? A gente comete um erro muito, muito, muito básico e acaba perdendo essa questão. Tranquilo? Então, olha só, acompanhe comigo aí na tela a leitura da nossa terceira questão. Ela fala o seguinte: considere verdadeiras as 4 afirmações abaixo. Primeira, o número D é maior que o número C. Segunda, o número D é menor que o número A. Terceiro, o número A é menor que o número B. E o número C é menor que o número B. Aí ele pega e pergunta, olha só, a conclusão que se pode chegar é o quê? Vamos lá. Ó, isso aqui, bastante organização, certo? Vê que está trabalhando bastante raciocínio lógico, a gente precisa prestar muita atenção no que é que está fazendo para poder não errar. Então, veja só, considere verdadeira assim na afirmação. Ele fala que, eu vou e anotar aqui, tá, aluno? Ó, que D, ele falou primeiro, D, ele vai ser maior que o número C, ó. Maior que o número C. Lembra que na matemática nós vamos ter esses dois símbolos aqui, certo? Uma revisãozinha rapidinho. Ó, esse daqui vai ser sempre, ó, o número que você tiver aqui e tiver um outro número aqui.
um número aqui e um outro número aqui. Isso aqui vai ler da seguinte forma. A é menor que B. Então, isso aqui é o símbolo de menor. E esse aqui, C é maior do que D. Esse aqui vai ser o sinal de maior. Então, veja só. Ó, anota aí no caderninho, certo? Para poder tomar muito cuidado, muito cuidado. Ó, esse símbolo aqui vai ser o símbolo de menor. Certo? Se tiver a linha, essa linhazinha aqui embaixo, vai ser menor ou igual. Tranquilo? E esse daqui, ó, vai ser o maior. E vai ser análogo, tá? Se você tiver um traçozinho aqui, vai ser maior ou igual. Mas bem tranquilo também, bem simples. Anota no caderno aí para poder aprender isso aí, para poder decorar essa informação aí, certo? Porque ela é de grande valia aí para a gente poder resolver outras questões. E aí, vamos lá. Olha só, ele disse que D vai ser maior que o número C. A segunda informação é que D, olha, esse D aqui, ele vai ser menor que o nosso número A, certo? Aí a outra informação é que esse número A aqui, ele vai ser menor que o número B. Aí o terceiro vai ser, esse número C vai ser menor que o número B. Agora ele quer que a gente chegue a uma conclusão disso daqui. Vamos lá, vamos organizar. Ó, se D ele é maior do que C, certo? Se D ele é maior do que C, significa que eu vou botar ele assim, ó, D, certo? Como sendo maior do que C. Só que eu tenho aqui também que C é menor do que B, ó, menor do que B, certo? Coloquei, deixa eu botar mais para cá, menor do que B. Vamos ver. Ó, A, ele vai ser menor do que B. D menor do que A. O D é menor do que A. Então, eu posso dizer que o A está aqui, ó, certo? Porque o A é menor do que o meu B. Ó. A é menor do que B, certo? E o C é menor do que o meu A, certo? Cheguei a essa conclusão aqui. Por quê? Porque o A ele vai ser maior do que o D, certo? Maior do que o D. E o D é maior do que esse C. Então, significa que esse C também é menor do que esse A, certo? Então, a conclusão que eu cheguei, gente, foi essa daqui, olha. Que D é maior do que C, que C é menor do que A e que A é menor do que B. Então, a gente organizando isso daqui, da melhor maneira que a gente pode, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que, olha, C, certo? Vai ser menor do que A, que vai ser menor do que D, que vai ser menor do que B, certo? Pronto, aqui só uma forma de reescrever, mas aqui está igual. Então, chegar na hora da prova, preste atenção nesses pontos, assim, que a gente consegue resolver o que a gente puder, certo? Então, dá uma anotadinha aí nessas informações, um print, para agora vocês tiraram esse print. Agora eu vou só apagar essa informação aqui do menor e igual, para a gente poder passar para a nossa segunda parte, certo? De resolução. Que nós vamos agora ver bem rapidinho um conteúdo que ele é importantíssimo, certo? Assim como todos os outros, óbvio, mas esse aqui cai bastante, que é de sistemas lineares. Certo? Sistemas lineares. É bem tranquilo. Acompanhe comigo aí na tela a leitura da nossa primeira questão. Certo? Ele fala o seguinte, olha, a solução do sistema linear que ele deu aí vai ser o quê? Olha só, volta aqui comigo para a tela, só para eu poder anotar aqui esses dados. Ele diz que x mais y é igual a 3 e menos x mais y é igual a menos 1. Lembra que sistema de equações a gente tem diversas formas de resolver ele. Pode ser por escalonamento, só uma subtração, enfim, diversas formas. Você vai escolher a melhor que você quer. Eu, particularmente, prefiro sempre fazer por soma e subtração, certo? Porque eu acho que é a forma mais fácil que você tem de resolver. Como é que você vai resolver por soma e subtração? Seguinte, você tem esse sistema de equações aqui. Eu vou passar aqui, ó, uma linha embaixo, certo? E vou simplesmente somar essas duas equações. Ó, x soma com menos x. Quanto? Ó, x mais menos x. Quando é que vai ficar isso aqui? Ó, x mais com menos, menos. X menos x, 0. Ó, 1 cancela o outro. Certo? Agora, y mais y, 2y. Igual a 3 mais menos 1. Ó, 3 mais menos 1. Vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, y vai ser igual a 2, que divide 2. Por quê, professor? Porque eu estou isolando o y. Então, o 2 vai passar para o outro lado em forma de divisão, certo? Então, y vai ser igual a 1. Pronto, encontrei aqui o valor
do meu y. E agora, professor? Vou pegar, então, o valor desse meu y e jogar em qualquer uma dessas minhas equações que estão aqui em cima. Por exemplo, vamos jogar nessa primeira, substituir nessa primeira. Vai ficar o quê? X mais y igual a 3. Não é isso? Pronto. Agora, olha, x mais y, quanto que é y que a gente encontrou aqui? 1. Igual a 3. Então, x vai ser igual a... vou isolar o x, viu? Então, vou pegar esse menos 1 e passar ele para o outro lado, em forma, no caso, com a operação inversa. Se ele está somando, vai passar subtraindo. Eu repito 3, passo 3 menos 1. Então, x vai ser igual a 3 menos 1, 2. Então, o meu x é igual a 2 e meu y é igual a 1. Então, olha só, vou ficar no final a minha solução como sendo x2, y1, que no meu gabarito está a letra A. Certinho? Então, olha só, vocês viram que com muita facilidade a gente consegue entender tranquilo, fazer essa questão do sistema linear. E aí também tem a forma de escalonamento, a forma de substituição, mas é você quem vai escolher a maneira que você quer. Por soma e subtração é muito bom, porque em quase todos os casos ela vai dar certo e você não vai ter muita confusão, não vai ter muitos dados assim na sua folha para poder administrar depois, porque aí fica muito confuso, muitas informações. Certinho? Então, vou só dar uma apagada no quadro aqui para a gente poder voltar, certo? Para poder resolver o restante das outras questões. Pronto, pessoal, então, voltando, agora que a gente já está com o quadro limpo, vamos passar agora para a nossa segunda questão da parte de sistemas lineares. Tá? Vou até dar uma anotada aqui no quadro, para a gente poder não se perder. Certo? Nós estamos agora em sistemas lineares. Certinho? Então, se não entendeu muito bem a resolução da outra questão, volta rapidinho para poder entender, porque ela é de extrema importância. Tá? Essa segunda questão nossa aqui é da Universidade Marquese, certo? Do ano de 2008. Ela fala o seguinte, acompanha comigo aí na tela a leitura. O diretor de uma empresa, o Dr. Antônio, convocou todos os seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres também presentes na sala. Se o Dr. Antônio não fosse à reunião e enviasse sua secretária, o número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. A quantidade de pessoas presentes na sala aguardando o Dr. Antônio é quanto? Então, vamos partir aqui para o quadro, volta comigo aqui rapidinho, só para a gente poder entender. Ele fala o seguinte, que isso aqui é uma típica questão de sistemas lineares, que a maioria das pessoas confundem um pouco, porque aqui ele problematizou, certo? E quer que você interprete no meio dessa expressão matemática que ele deu aqui, ele quer que você transforme isso aqui em um sistema de equações. É essa a dificuldade que o pessoal tem, mas preste atenção aqui que a gente vai entender e sanar essa dúvida que você pode ter, certo? Ele fala o seguinte, que o diretor Antônio, né, ele convocou todos esses funcionários para uma reunião. Com a chegada dele, ou seja, olha só, gente, o total de pessoas que vão ter nas salas é o quê? Que vão ter na sala é o quê? A quantidade de homens somada com a quantidade de mulheres. Né? Isso, somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, eu vou ter esse total aqui de pessoas que ele está dizendo que está lá dentro da sala esperando o doutor Antônio. Ele fala o seguinte, que se ele fosse, assim que o doutor Antônio ele chega na sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres. Ou seja, eu tinha aqui inicialmente a quantidade de homens, que eu estou chamando de H, certo? Doutor Antônio chegou, o doutor Antônio é um homem. Então, você está somando, ou seja, com o doutor Antônio ficou a quantidade de homens que tinham mais um, porque ele chegou. Esse 1 aqui que eu estou somando vai ser a quantidade de homens somada com 1. Por quê, professor? Porque esse 1 aqui foi doutor Antônio que chegou. Antes de doutor Antônio, só tinha uma quantidade H de homem. Agora, quando ele chegou, ficou uma quantidade H. H mais 1. Depois que ele chegou, que ficou H mais 1, a gente conseguiu observar o quê? Que a quantidade, com a chegada do Dr. Antônio na sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 4 vezes a quantidade de mulheres que tinha nessa sala aí. Certo? Aí, olha só, aí ele vai e fala aqui uma outra informação. Ele diz, se o Dr. Antônio ele não fosse à reunião, ou seja, Dr. Antônio não foi à reunião, então ficou a quantidade simplesmente de homens, que era o quê? H. Entendeu? Se ele não fosse à reunião e enviasse a sua secretária,
a sua secretária. Deixa eu apagar até esse H aqui, que ele não é muito importante, não. Certo? Se ele não fosse, ele enviasse a quantidade de... No caso, ele enviasse a sua secretária, ficaria o quê? A quantidade de mulheres somadas com 1. Ou seja, por quê? Porque você tinha uma quantidade de mulheres e doutor Antônio ainda mandou, além dessas mulheres, mandou a sua secretária para substituir ele. Então, ficou o quê? A quantidade de mulheres somada com 1. Esse 1 que eu estou somando aqui é a secretária do doutor Antônio. Certo? Então, se ele não fosse a reunião e enviasse o secretário, o número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. Ou seja, a quantidade de homens dividido por 3, certo? Aí ele pergunta, a quantidade de pessoas presentes nessa sala guardando o doutor Antônio é o quê? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho a minha primeira equação, certo? Chamada de 1 aqui. E aqui eu tenho a minha segunda equação, que eu vou chamar de 2, certo? Aqui eu posso fazer por substituição, posso fazer pelo que eu quiser, certo? Mas, olha só, aqui eu vou responder dessa seguinte forma. Vou pegar essa primeira equação aqui, ó, H mais 1 igual a 4m, e vou descobrir o valor de H em si. Vai ser H, vou passar o 1 para o outro lado. Está somando, passo, subtraindo. Vai ficar 4m menos 1. Pronto, tem o valor de H. Agora, eu vou pegar essa quantidade aqui e vou substituir, certo, nessa minha primeira equação aqui que eu tenho. Nessa minha segunda equação, perdão. Olha, então vai ficar m mais 1 igual a quantidade de homens dividido por 3. A quantidade de homens eu já tenho, que é 4m menos 1. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse 3 aqui que está dividindo, passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 3 que multiplica m mais 1 igual a h, que agora eu tenho o valor que é o quê? 4m menos 1. Então, olha, preste atenção aqui rapidinho no que foi que eu fiz. Só estou substituindo, certo? Peguei o valor de h que eu encontrei, e isso eu trabalhando na primeira equação, vou jogar agora nessa minha segunda equação aqui, certo? Que eu encontrei. Ó, até botar uma setinha aqui, para poder dizer que é com ela que eu estou trabalhando. Aí eu fiz o quê? Peguei o valor de homens, substituí aqui, ó, no valor de H, certo? Porque ó, H é igual a isso, substituí aqui. E peguei esse 3 que estava dividindo, passei multiplicando para o outro lado, multiplicando tudo isso daqui. Então, ficou, faz a distributiva aqui, ó, o chuveirinho, 3 vezes m, 3m, mais 3 vezes 1, 3, igual a 4m menos 1. Então, aqui, professor, como é que fica? Ó, eu vou pegar esse 3 aqui e vou passar para o outro lado. Aí vai ficar o quê? 4m subtrai 3m, porque ó, o m está somando, passou para o outro lado, subtraindo. O 3 continua no lugar certo, o menos 1 vai passar para o outro lado, o quê? Em forma de soma, porque ele está subtraindo, né? Ó, o valor do 1 é menos, certo? Vou passar ele somando. Então, ficou o quê aqui? Ó, 3 mais 1, 4, igual a 4 menos 3m, ficou simplesmente 4. Então, significa o quê? Que a quantidade de mulheres que tinha lá eram 4, certo? E agora aqui a gente passando para cá, só para poder continuar, certo? A gente tem o seguinte, a quantidade de mulheres é 4, eu só venho e substituo aqui, ó. H é igual a 4m menos 1. Então, a quantidade de homens vai ser 4 vezes a quantidade de mulheres. Mulheres a gente sabe que é 4, então 4 vezes 4 menos 1. Então, a quantidade de homens vai ser 4 vezes 4, 16 menos 1. A quantidade de homens é 16 menos 1, que dá 15. Então, a quantidade total é o quê? Soma homem com mulher, ó. Somando homens com mulheres aqui, ó. Homens tem quantos homens? 15. Somado com a quantidade de mulheres tem quanto? 4. Então, dá 15 mais 4, 19 pessoas esperando o doutor lá. Que, no caso, no nosso gabarito, dá aqui letra B. Certinho? Então, só para poder vocês, quem quiser tirar print. E pronto, é isso aí, gente. Então, a gente está encerrando esse nosso outro módulo e a gente se vê no próximo para terminar de resolver as questões. Muito obrigado.